Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste AZ, um podcast sobre marketing digital. Fala galera, meu nome é Marco Aurélio e vamos ter uma conversa mais no estilo papo de bar, mas ao invés de sair com a cabeça revirada, você vai sair cheio de insights e pronto pra ação. E eu sou Rodolfo Franzin, fica ligado que aqui é um papo mais profundo, é para quem já domina o básico, beleza? Para quem quer ir mesmo pro próximo nível. Galera, quero avisar que a gente está no YouTube para quem quiser ver a versão em vídeo, a gente está no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tem alguns outros aí. Importante, se você estiver no YouTube, não esquece de deixar seu comentário e o seu like, beleza? Então vamos lá, pessoal, hoje o Teste AZ, tá abastecido com grandes copywriters, beleza? Já estamos aqui com vários copywriters gigantes e hoje nosso ilustre convidado é o Marcelo Bragion, sócio da Propagare, da MR Lançamentos, uma das maiores empresas de lançamentos do Brasil, é copywriter e criador do Copy Daily, o canal mais top aí que eu já vi de copywriting, né? Realmente esteja lá, esse é meu conselho agora no começo do podcast. E ele também é o criador do Copy Experience, né, junto com a MR Lançamentos, que é uma imersão de puro copywriting que está realmente aí mudando, né, subindo a barra de copy no mercado. Marcelo, muito bem-vindo aqui ao Teste AZ, eu agradeço demais ter aceitado o convite e fale um pouco quem é você, né? Bom, primeiro eu quero agradecer aí o convite do Teste AZ, Rodolfo, Marco, Salles, Guilherme Salles. Obrigado, de verdade, é um assunto que eu gosto muito de falar e todas as oportunidades que eu tenho, eu costumo não deixar passar. Então, quero contribuir ao máximo, não poupem as perguntas e vamos que vamos. Legal demais. Fala, Marcelão, prazer ter você aqui, brigadão por aceitar esse convite. E vamos lá, para dar uma aquecida aqui nos motores, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Copy Experience, para a galera aí que não conhece. Legal, bom. Primeiro, você que está ouvindo aqui, muito obrigado também. Acompanha a gente até o fim, que tem muita coisa boa. O Copy Experience é o primeiro que não é um curso, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu preciso falar. Copy Experience não é um curso, é uma imersão para você vivenciar uma experiência prática de aplicação imediata dos conceitos de copy que eu ensino e demonstro como utilizar e como eu utilizei em mais de 17 nichos que eu já trabalhei escrevendo copy nos últimos 5 anos e nesses últimos 5 anos faturei 86,5 milhões de reais em vendas. Então, é tudo isso que eu levo para 3 dias de imersão, 3 dias intensos, das 8 da manhã às 9 da noite, todos os dias, parando só para o almoço e 2 pequenos intervalos de manhã e à tarde. E basicamente, não gosto da palavra básico, mas a estrutura da imersão Copy Experience eu apresento um conteúdo técnico, estratégico de copy, demonstro com mais de um exemplo onde eu apliquei aquilo e por que deu certo e como deu certo, e imediatamente a pessoa que está na imersão vai aplicar no seu próprio projeto de copy. O cara vai sentar ali, eu falo, agora eu vou falar de ideia, agora você vai criar uma ideia e eu vou ver se a sua ideia está seguindo todos os critérios que uma boa ideia que converte tem. Então, quando a pessoa sai da imersão Copy Experience, se ela for realmente aplicada e focada e dedicar 36 horas de aplicação prática do que eu ensino, ele sai de lá com o projeto dele totalmente construído. E eu tenho casos, não só um, mas de pessoas que saíram de lá e já na próxima semana fizeram lançamentos que venderam mais do que o mês inteiro da empresa. Caramba. Então, esses são casos reais. E ainda, além disso, a imersão tem o poder do networking, de você estar junto com diversas pessoas que fazem isso todo dia, a maioria. Alguns estão começando, mas muitos que vão ali são grandes players do mercado. Eu tenho Roque Vega, Evaldo Albuquerque, Helena, o pessoal da Empíricos já participou, pessoal da Inversa, enfim, André Cia, até mesmo pessoas que já estão no mercado há muito tempo vão lá e explode a cabeça. E a última coisa que eu quero falar da imersão Copy Experience é que eu entrego um bônus para quem participa, que é o bônus da minha revisão pessoal de um projeto completo de copy que a pessoa me enviar.
Então, depois que a pessoa sai da imersão, ele vai sair com tudo que ele precisa para escrever um projeto de copy com grande potencial de ter resultado, mas ele pode me mandar essa carta de vendas ou esses scripts dos vídeos de lançamento que eu, pessoalmente, junto com a minha equipe, vou revisar frase por frase, parágrafo por parágrafo e devolver essa revisão melhorada. Então, esse é um bônus que, sei lá, só esse bônus vale o triplo do que eu cobro na imersão, porque realmente quem trabalha com copy todo dia sabe o poder que tem uma revisão de copy. A próxima edição, que é a 6ª edição do Copy Experience, acontece nos dias 27, 28 e 29 de março. 27, 28 e 29 de março. Se você está escutando esse podcast depois dessa data, 27, 28 e 29 de março de 2020, você pode acessar www.copyexperience.com.br que você vai ver nessa página a data da próxima edição. E esqueci de alguma coisa? Sim, mais uma coisa. A imersão não é para muitas pessoas, né? Não é uma turma ampla, muito grande, é uma turma restrita para um grupo pequeno. Por quê? Porque senão eu não consigo analisar em tempo real a aplicação prática que as pessoas que estão na imersão estão colocando no papel ali na hora. Então, eu vou em cada mesa vendo o que ele está escrevendo de ideia, o que ele está escrevendo de headline, o que ele está escrevendo de promessa, o que ele está escrevendo de história, como ele está estruturando o copy dele e vou orientando. Tira isso, põe isso, melhora aqui, muda aqui. E isso tudo gera uma dinâmica de construção de copy em tempo real baseado no que eu ensino lá. É isso. Só para ter mais clareza aqui, que o Copy Experience é para todos os níveis, certo? Sim. Não preciso ser avançado. Eu posso estar começando hoje, vendo hoje o que é copy, vai funcionar para mim. Vai, porque a metodologia que eu criei é para que você entenda a técnica e entregar a técnica é a parte mais fácil, mas vendo os exemplos onde eu apliquei aquela técnica em diversos nichos, mercados e segmentos diferentes, você consegue criar o seu próprio repertório na hora para colocar no papel aquilo. E comigo ali do lado eu falo, olha, que tal se você pensar desse jeito? Que tal se você inverter isso para cá? E aí a pessoa vai naturalmente entrando naquela pegada do copy. Se o cara já tem muito tempo, ele vai conhecer uma forma de pensar em copy que ele provavelmente ainda não experimentou. Fantástico, fantástico. Marcelo, pela sua experiência aí com tantos nichos e anos de mercado, copy, tudo isso, você consegue pontuar, de repente, os 3 principais erros que você vê a galera cometendo, seja mais avançado ou iniciante em copy? Você vê aquilo e fala, meu, de novo, isso é muito comum. Negligenciar uma pesquisa muito profunda. Todo copy nasce da pesquisa. Na verdade, a sacada de copy que você ainda não teve está escondida na pesquisa que você ainda não fez. Nossa, esse é o nome do podcast. Muito foda isso aí. Esse é o segredo do início de todo copy, uma pesquisa profunda. Se você negligenciar isso, você pode acertar? Pode. Mas existe uma grande probabilidade de ser sorte e com consistência a longo prazo, você não consegue reproduzir resultados crescentes sem pesquisa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é as pessoas olharem para as pessoas como clientes e não como pessoas. Quando você olha para uma pessoa como um prospect, como um provável cliente, você está ignorando que aquela pessoa é um ser humano com um comportamento que determina as suas ações. Então, ignorar o conhecimento profundo do comportamento humano, as ações e reações que as pessoas têm a partir dos estímulos que elas recebem, torna um copy mais fraco, com menos potencial de atingir emocionalmente a pessoa. Porque a gente sabe que a maioria esmagadora das decisões de consumo, de compra, são decididas emocionalmente e justificadas racionalmente. Então, se antes da pessoa pagar para ter a solução, ela não comprar a ideia interiormente, emocionalmente, você perde muito
do potencial de venda. Então, esse é... Eu preciso ver a pessoa como pessoa e não como cliente. Exato. Certo. Eu tenho até um trio, né, de instrução. Que é você escrever todo dia como se você nunca tivesse escrito nada, ler todo dia como se você fosse um tolo e não soubesse nada, e olhar para as pessoas como pessoas e não como clientes. E, por último, para fechar os 3 pontos aí que você pediu de erros que eu vejo, é a pessoa ficar presa numa cadeia de modelos padrão de copy. Modelos padronizados, estruturados, prontos de copy. Os templates de copy, os templates prontos de copy, eles ajudam? Sim, ajuda a hora que a pessoa está começando, entender a estrutura, o mecanismo, o sistema, como aquilo funciona, ajuda. Mas para você escalar para um resultado progressivo, crescente, consistente a longo prazo, o template não é suficiente. Então, você precisa, depois que aprender essas estruturas básicas, técnicas e sistemas, que são as partes mais fáceis do copy, você precisa desenvolver um repertório para ter a habilidade de criar os seus próprios projetos de copy autorais, saindo daquelas expressões do baú de expressões prontas, que todo mundo usa. Por quê? Quanto mais o mercado cresce, quanto mais copywriter escrevendo, quanto mais promoções de venda sendo lançadas no mercado, mais a audiência fica esperta. E se você não aprender a driblar a mente da pessoa, você vai se tornar previsível. E quando você se torna previsível, a pessoa percebe o que você está fazendo e ela cria as barreiras de objeção, que você não consegue mais derrubar. Se você sabe driblar a pessoa, você se torna imprevisível. É aí que você ataca o emocional, envolve a pessoa, entretém a pessoa, a ponto dela sequer perceber que o seu copy é uma promoção de venda. A gente consegue tangibilizar isso para a audiência, só para ela sentir o impacto que a copy tem? Você consegue lembrar de algum projeto que por causa da copy, qual era o número dele antes, faturamento antes, depois da copy, como que se tornou, quanto que escalou, o resultado que teve depois? Consigo. Tem 2 casos que eu vou falar aqui rapidamente. Vou dar 3 casos, vai. 3 casos de mercados diferentes. Uhum. O primeiro foi no segmento de coaching, né? Eu fiz um lançamento para o IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, de um produto novo que a gente tinha acabado de criar, eles não tinham nenhum produto online. E numa tentativa que eles fizeram anterior de vender o curso online, o que tinha acontecido? Eles tinham simplesmente formatado a estrutura do treinamento presencial que eles tinham e transferiram aquela mesma estrutura para o online. Só que o consumo no ambiente presencial é absurdamente diferente do consumo do ambiente online. Então, quando nós criamos a configuração do treinamento online, fugindo daquela estrutura do presencial, nós conseguimos atingir as pessoas baseado na praticidade, na rapidez e na comodidade de você poder ser certificado em coaching sem sequer ter que fazer algo presencial. E no primeiro lançamento que a gente fez para eles, a gente já vendeu múltiplos 7 dígitos, ou seja, mais de 2 milhões de reais. Numa primeira tentativa, com um produto que custava mais de 5 mil reais. Quase o preço do presencial. O que mudou aí? Olhar o comportamento das pessoas em ambientes diferentes. Foi isso que definiu uma nova configuração para o produto e um novo discurso de venda. Diferente do discurso para você vender algo presencial e diferente da entrega do conteúdo presencial. Tudo foi configurado baseado no comportamento humano de consumo de mídia online. Como a empresa ela já era tradicional no mercado offline, ela tinha muitos vícios. E ela achava que simplesmente reproduzir o mesmo conteúdo da sala no online ia funcionar, e não funciona. Então, Marcelão, esse é um... Oi. Não, animal. Queria fazer uma outra pergunta que é o seguinte. Eu ainda tenho mais 2 casos para falar, mas se quiser fazer a pergunta, faz, depois eu falo.
Não, vamos esperar então. Manda lá. Pode falar. Então tá. Vamos lá. Outra coisa. Agora, isso eu falei, esse primeiro exemplo tem a ver com comportamento humano. Agora, vamos falar do exemplo voltado para pesquisa, que eu falei, né? A gente foi fazer um lançamento para artesanato. A gente pegou essa especialista do zero, ela vendia cursos, ela dava aula de artesanato no porão da casa dela para 8 alunas, no máximo 10 alunas, o público dela sempre foi mulher. E aí, a gente conheceu a habilidade dela, ela era carismática, tinha lá uns 5.000 seguidores no YouTube com as aulinhas dela, e a gente falou assim, pô, vamos levar essa mulher para o ambiente online, porque ela tem todas as características de um especialista que cola no online. Então, beleza, vamos levar. Só que o que acontece? Quando a gente criou a ideia, a gente tinha na mente, por uma percepção de interesse, às vezes até por vício, que a maioria das pessoas que estavam interessadas em aprender artesanato, queriam aprender artesanato para ganhar dinheiro com artesanato. Percebe? Então, a gente até criou uma ideia assim, viver de artesanato. Eu acharia isso. Exato. Como viver de artesanato? Essa era a ideia. E aí, o que acontece? A gente criou as campanhas e colocou todas as campanhas para rodar, campanha no YouTube, campanha no Face, campanha no Insta, em todos os lugares. E aí começou a vir muitas pessoas se cadastrando. Só que o que é uma coisa que eu não abro mão em nenhum lançamento? Assim que a pessoa se cadastra na lista de lançamento que eu vou trabalhar, eu envio uma pesquisa simples para a pessoa. Inclusive, é o tema dessa semana, desculpa, é o tema de uma nova série que eu comecei hoje no Copy Daily, sobre pesquisa. A gente manda uma pesquisa, basicamente pedindo para a pessoa assim, me ajuda a te ajudar. Eu quero muito preparar esse conteúdo online para atender todas as necessidades que você tem, mas eu preciso que você me diga exatamente o que você espera da semana Viver de Artesanato. Aí, beleza. E lá na pesquisa tinha uma perguntinha assim, qual o seu interesse de aprender artesanato? Terapia, hobby, ganhar dinheiro com artesanato, outros. Sabe qual ganhou? Terapia e hobby. Nossa. E o que a gente descobriu? Que a maioria da audiência e do público da Lívia, porque também tem uma diferença entre audiência e público, né? Dentro da sua audiência está o público que vai querer a sua solução, mas não toda a sua audiência é potencialmente público da sua solução. Beleza, dito isso, o que a gente descobriu? Que a maioria das mulheres que seguiam a Lívia estavam interessadas pelo que ela tinha para ensinar, estavam querendo aprender artesanato porque elas estavam se sentindo deprimidas, elas não se viam mais úteis, muitas tinham abandonado carreiras profissionais para se dedicar à família, os filhos ficaram adultos e ela ficou solitária dentro de casa. Outras viviam relacionamentos abusivos e não viam mais sentido para viver. Então, a gente começou a pegar um público dentro do mercado de artesanato que estava interessada em se sentir útil, valorizada, reconhecida. E aí a gente mudou todo o percurso do script do copy, trabalhando em primeiro lugar terapia e hobby, e se fizer sentido para você, depois que você aprender, você ainda pode vender e ganhar dinheiro com as suas peças. Então, ganhar dinheiro passou a ser um detalhe mínimo diante da solução máxima, que era você resgatar o seu valor, o seu alto valor de vida pessoal fazendo artesanato. Inclusive, a gente colheu depoimentos extraordinários de chorar mesmo, de mulheres que conseguiram sair de situações, das situações mais ruins que elas viviam, simplesmente entendendo o artesanato como uma terapia e como um hobby. E qual que era a força maior desse nosso copy? É que a história da especialista tinha seguido exatamente esse caminho. Ela tinha perdido a mãe e entrou num momento de depressão e luto. E aí uma amiga dela levou ela para um ateliê de artesanato para passar o dia e tentar fazer com que ela voltasse à vida de novo. E aí, fazendo artesanato, ela percebeu o prazer daquilo. E fazendo artesanato, ela percebeu que pelas primeiras 3 horas depois que a mãe dela tinha morrido,
ela tinha esquecido isso, ela tinha superado isso. Então, ela continuou indo no ateliê, fazendo artesanato como terapia para superar o luto. Depois que o luto foi superado, ela percebeu que aquilo se transformou numa paixão e ela começou a fazer artesanato como hobby. Depois que isso se tornou uma rotina na vida dela, ela percebeu que ela poderia vender e ganhar dinheiro. Aí ela abandonou a carreira de turismo e hoje vive de artesanato. Percebe, então? A própria audiência, uma pesquisa simples, numa pergunta simples, me deu exatamente o copy que eu precisava, que eu não tinha na mente se eu não tivesse feito essa pergunta. É o que eu falo. A sacada de copy que você ainda não teve está escondido na pesquisa que você ainda não fez. E para finalizar, o último exemplo que eu quero Marcelão, dar... posso só fazer uma pergunta em relação a esse Claro. caso específico? No caso de você transformar essa pesquisa na copy, você ignora esses outros pontos e fala só da terapia e do hobby, ou você coloca eles de uma forma secundária muito mais sutil? Eu coloco todos, mas priorizando aquilo que a pesquisa me deu como evidência e vou linkando as outras possibilidades que a pessoa tem depois dela solucionar o problema primário. Tá, animal. Sim, eu vou construindo, na verdade eu chamo de hierarquia de benefícios que a pessoa vai valorizar na solução, né? Se você tem uma clareza da hierarquia de benefícios que a pessoa busca, você consegue ir construindo isso gradativamente no copo. Mas não é bom colocar mais de 3, porque senão você passa a tirar para todo lado e acaba não acertando ninguém ou correndo o risco de acertar menos pessoas. Tá. O último exemplo que eu quero dar, que tem a ver com isso que eu falei de você, o erro de negligenciar a pesquisa, o erro de negligenciar o comportamento humano e as pessoas seguirem um modelo padrão. Eu trabalho ainda, né, com copies para o mercado financeiro há uns 3 anos, mais ou menos. E em um determinado momento, eu comecei a perceber que a dinâmica do mercado financeiro, dependendo da configuração do produto que eu estava oferecendo, do serviço ou da solução que eu estava oferecendo, o dinamismo que as pessoas procuravam na solução era diferente, dependendo da configuração da oportunidade apresentada. Em um determinado momento, a gente conhece o lançamento padrão, né? Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo de vendas. Normalmente, o vídeo 1 apresenta uma oportunidade com uma grande ideia, né? Ou seja, uma ideia envolvida dentro de uma grande oportunidade, uma ideia forte, emocional, onde a pessoa vai fazer a compra emocional, primeiro impacto, uma oportunidade realmente apresentada de uma forma que a pessoa nunca viu. Normalmente, o vídeo 2 trabalha muito a questão das provas de por que aquilo que eu te prometi no vídeo 1 realmente pode funcionar para você e como funcionou para outras pessoas que podem estar na mesma situação que você. E o terceiro vídeo, normalmente, você quebra as objeções que você acredita que a pessoa pode ter. E eu, normalmente, incluo todas as objeções dentro das objeções universais, que são tempo, dinheiro e confiança. Normalmente, todo o processo de relacionamento de compra e venda envolve objeções de tempo, dinheiro e confiança. E, muito provavelmente, você consiga encaixar todas as outras objeções dentro dessas objeções universais. E aí vem o vídeo de vendas, onde você pode fazer um resumo da oportunidade, da prova, da quebra de objeção e apresentar uma oferta realmente que a pessoa perceba que ela está pagando menos do que ela está recebendo. E a gente tinha isso. Esse é o modelo padrão. Esse é o modelo que pode me prender, que pode me convencer que só funciona se for desse jeito. Mas em um determinado momento, nós tínhamos um gap de prazo. Um gap de prazo para produzir o lançamento e um gap de prazo para abrir o carrinho do lançamento. Mas nós precisávamos fazer uma estrutura de lançamento com vídeo. Como eu fugi do padrão se eu não tinha tempo para aplicar o padrão? Eu construí o primeiro lançamento com apenas 3 vídeos. Vídeo 1, vídeo 2 e vídeo de vendas. E esse lançamento vendeu 8,5 milhões. Nossa. Percebe? Foram entregues em dias diferentes do tradicional. Normalmente faz segunda, quarta e sexta, abre o carrinho na segunda. Eu entreguei o meu na terça, na quinta e abri o carrinho na segunda. Eu linkei oportunidade e prova no primeiro vídeo
e utilizei o segundo vídeo para alavancar ainda mais prova, porque a minha oportunidade era muito forte, eu tinha que provar muito, e quebrei as objeções. E uma outra curiosidade nesse lançamento, eu fiz o vídeo de vendas, pelo menos que eu conheço, que mais um vídeo de vendas que tinha 53 provas de resultado. Que eu tenho notícia é o vídeo de vendas que mais tem prova. Ué, mas a prova não é antes? É onde você achar que tem que ser, se você tiver sensibilidade para conhecer a sua audiência. Percebe? Então, muitas vezes, você conhece a regra, você conhece a estrutura, você conhece o padrão, você conhece o template. Mas se você não tiver repertório e, às vezes, ousadia para conseguir sair desse template e criar um copy autoral, muito provavelmente você não vai conseguir escalar para os resultados realmente explosivos. Então, tá aí 3 exemplos disso que eu falei para tornar mais prático o que eu estou explicando. Fantástico. Perfeito, Marcelão. Cara, esse estilo de lançamento é muito parecido com o que a gente faz. Aqui a gente faz também 3 CPLs, né? Só que é CPL1, CPL2 e aula ao vivo. Aí é terça, quinta e domingo. A gente abre com a aula ao vivo, que é como se fosse um vídeo de vendas. E eu curto muito esse modelo. Exato. E, cara, uma pergunta aqui. E um lançamento, desde a captação até o fechamento do carrinho, tu manda quantas pesquisas? 2? Que no caso seria na captação e o fechamento? Não, eu mando só uma, né, na captação, logo na captação, porque isso também é interessante. Às vezes você tem menos prazo, então tem que tomar cuidado com isso. Depende também do seu ritmo de produção de copy. Com o tempo, eu estou há 7, quase 8 anos nesse mercado escrevendo todo dia, eu desenvolvi uma habilidade de produção de copy mais rápida. Mas, por exemplo, se você faz a pesquisa 15 dias antes na captação de tráfego, você tem 15 dias para interpretar essa pesquisa e direcionar o discurso persuasivo que você vai utilizar nos seus scripts ou na sua carta de vendas ou na sua sequência de e-mail. Quando que eu faço a segunda pesquisa? Eu faço a segunda pesquisa, tem 2 possibilidades aí, né? A segunda pesquisa A e B, né? Para quem comprou e para quem não comprou. Para quem não comprou, é simplesmente para saber por que a pessoa não comprou, porque aí você vai levantar mais objeções que impediram as pessoas de tomar a decisão e você vai perceber onde a sua quebra de objeção foi fraca. Então, você pode fazer ali umas 3, 5 perguntas só para a pessoa colocar para fora por que ela não comprou. Normalmente vai explodir dinheiro, tá? Mas a objeção de dinheiro esconde muitas outras objeções de prioridade e urgência, né? Quando uma coisa é prioritária e urgente, você dá um jeito, né? Quando você não consegue demonstrar no copy o nível de prioridade que a pessoa tem daquilo e o nível de urgência que ela tem de resolver aquele problema, normalmente você não consegue quebrar a objeção de dinheiro. E aí, uma outra pesquisa, que seria a 2B, é para quem comprou, mas não imediatamente a compra. Por quê? Porque se você manda uma pesquisa logo que a pessoa compra, ela ainda não teve experiência de consumo da solução. Então, ela vai dar uma resposta imediatista, sem que você consiga arrancar o nível de satisfação dessa pessoa. Então, eu deixo passar umas 3 semanas, 1 mês, também dependendo do tempo que a pessoa vai consumir esse produto. Se é produto físico, muda. Enfim, você tem que considerar aí qual que é a configuração do produto que você está vendendo e mandar depois de um tempo que a pessoa já teve pelo menos o mínimo tempo necessário para consumir e ter uma satisfação. E aí você pergunta para a pessoa qual é o nível de satisfação da entregabilidade, da usabilidade, da funcionalidade daquilo que você entregou como solução. E aí você colhe pontos de melhoria e pontos cegos que a sua solução pode ter para você melhorar para o próximo. E isso melhora muito a oferta no próximo copy. Muito bom. Curti muito. O Salles tinha uma pergunta aí que eu cortei. Vamos lá, então. Eu vou até mudar, tá? Eu acho que tem uma que é um pouco mais interessante, que é o seguinte. Antes de você fazer a pergunta, Salles, me digam aí se eu estou sendo claro, se eu estou falando Tranquilo. muito, só para... Tá perfeito. Até um comentário, a sua abertura já explicou exatamente o que é copy, né? Quando você foi falar do copy experience, aquilo é copy, velho. Porque ficou muito, muito foda.
Marcelão, a minha pergunta é a seguinte. O cara que é dono de agência ou que está buscando contratar copywriters, qual que é a melhor forma de fazer isso? E por ser um mercado onde o dinheiro ele é muito... o copywriter ele tem um impacto direto no faturamento daquele projeto, é possível você contratar um copywriter pagando um salário fixo para ele ou não? Você sempre vai ter que trabalhar com variáveis. Vamos lá. Sim, é possível contratar copywriter só com salário fixo, né? O modelo da MR por um tempo foi assim, contratando copywriters com salário fixo. Depois a gente desenvolveu uma tabela de bonificação que tinha a ver com o nível que a pessoa estava de copy, se ele era um nível, né, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Tinha a ver com a dimensão do projeto que a pessoa pegava, porque isso muda, né? Às vezes a pessoa se envolver num lançamento, que eu chamo de um projeto complexo de copy, porque se você pega um lançamento desde o anúncio até o pós-venda, é uma estrutura muito mais fenomenal do que, por exemplo, uma pessoa vai fazer um lançamento semente. Então, a bonificação também considerava isso. E considerava o potencial de escala mediante investimento de tráfego. Então, tudo isso a gente considera na hora de bonificar a pessoa, para que todo mundo tenha chances iguais. Tá. Mas isso a gente desenvolveu depois, tá? E não está 100% concluído ainda. Esse processo de bonificação ele é sempre flexível, ele vai mudando de acordo com o tempo, de acordo com os projetos e tal. Então, sim, é possível, mas aí também você tem que bonificar de uma forma que a pessoa realmente se sinta valorizada. Não adianta você pagar um salário de produtor de conteúdo de blog, porque as exigências são outras. Uhum. E a percepção que a pessoa tem do quanto ganha um copywriter no mercado hoje é maior do que se tinha 2 anos atrás, né? O mercado explodiu, a percepção cresceu e todo mundo quer ganhar muito dinheiro escrevendo copy. Então, esse é o primeiro ponto de se analisar na hora de pagar um copywriter. Você encontrar uma pessoa boa já é uma arte, tá? É praticamente como é que eu posso dizer? Cara, é uma jornada interminável você encontrar um copy realmente bom. Uhum. E aí você precisa manter esse copy, e dinheiro não é tudo, tá? Eu conheço muitos copies que ganham menos em alguns lugares, mas que têm uma condição de trabalho muito satisfatória. Então, você medir também se o seu ambiente de trabalho, a cultura que a sua agência tem, promove outros benefícios além de só dinheiro. Vamos lá. É isso, né? Tem mais alguma pergunta nesse sentido? Você pode falar de um número, por exemplo, quanto que ganha um copywriter que consegue dar conta de tocar um lançamento completo? Uma média de mercado. Estamos em 2020, galera, no mês de fevereiro de 2020. Só para a gente ter uma noção. Você tem esse número na cabeça? Cara, é muito louco. Por exemplo, a margem que eu vou falar aqui é tão grande que pode ser que não ajude ninguém. De 3 a 12 mil, por exemplo. Tá. De 3 mil a 12 mil. Por que eu estou falando de 3 mil a 12 mil? Vou dar aqui um exemplo. Eu já vi copywriters serem contratados por agências e empresas que dependem de copy para vender, pessoas iniciantes que começaram ganhando 3 mil e venderam mais do que quem ganhava 12 mil e estava na empresa há 3 anos. Caramba. Percebe? E aí você começa a ver a diferença de habilidade, de competência, de capacidade, enfim, de envolvimento com o projeto. Percebe? Então, é muito difícil dar um valor. Você pode medir o valor por se a pessoa é iniciante ou não, mas isso não vai dizer se ele tem mais ou menos capacidade de gerar resultado com os projetos dele. Agora, depois que a pessoa tem vamos dizer assim, um
uma bagagem de muitos produtos que deram certo, de muitos projetos que deram certo, aí você vai contratar ele pelo resultado que ele já gerou. E aí eu conheço copywriters que são disputados no mercado e que ganham muito mais do que 12 mil reais. E isso falando só de fixo. Agora, para uma pessoa que está começando, adianta ele buscar logo de cara esses 12 mil? Não, porque se ele está começando, ele não tem resultado para mostrar. E aí ninguém vai querer comprometer, ainda mais uma empresa que você compromete 12, está comprometido no custo da empresa 24, 20. Entendeu? Ninguém vai querer pagar um custo fixo desse para uma pessoa que não demonstra resultado. Então, se você está começando, você tem que ter a coragem e a ousadia de começar pequeno e fazer mais do que você ganha para fazer. Aí você vai gerar resultado e você vai fazer valer um valor maior no futuro. Não adianta hoje uma pessoa que fez um curso, 2 cursos, tem um certificadinho aí, falar assim, agora eu sou certificado, fiz o curso, fiz o Copy Experience, mas nunca escreveu um copy, nunca vendeu um projeto realmente com resultado efetivo, com uma conversão extraordinária, e, eu quero 15 mil para trabalhar, eu quero 12 mil para trabalhar, eu quero 10 mil para trabalhar. É muito difícil. Você pode até conseguir no começo negociar um percentual maior e um fixo menor. Uma bonificação maior e um percentual menor. E um fixo menor. Mas aí o que acontece? Se você realmente não conseguir gerar o resultado, você não vai ganhar o variável que você gostaria e vai comprometer até o seu fixo, porque 1, 2, 3 vezes que você aposta em ganhar na variável e não gera o resultado que a pessoa espera, tchau. É o que é. Entendeu? Copy é resultado. O que é um copy bom e um copy ruim? Copy bom é o que gera resultado, copy ruim é o que não gera resultado. Você pode ter uma magnífica peça de copy que receba o Oscar das bancadas analisadoras de copy, que segue todas as cartilhas mundiais do que é um bom copy, que não vende bosta nenhuma. E você tem um copy que, se passar pelo filtro dos magnatas do copy, não teria futuro. Você põe no mercado, vende mais que o outro. Então, copy é uma incógnita. Você só sabe com... Primeiro, você nunca sabe com 100% de certeza por que um copy deu certo, nem por que ele deu errado. Mas você sabe que um copy é bom quando ele vende. Você sabe que um copy é ruim quando ele não vende. Por melhor que ele tenha sido escrito, por melhor que seja o currículo de quem escreveu. E aí eu falo uma frase que eu aprendi com o Evaldo Albuquerque, da Agora Financial, que é: você só é tão bom quanto o seu último copy. Se o seu último copy foi ruim, é assim que você é bom. Se o seu último copy foi bom, é assim que você é bom. Porque você tem 5 minutos para lamentar ou festejar. Deu errado? 5 minutos para lamentar, bola para frente. Próximo projeto. Passado não mantém ninguém vivo. Deu certo? 5 minutos para festejar. Bola para o próximo. Porque o próximo pode não dar o mesmo resultado que esse deu. E eu vou até dizer, copy que vende muito pode ser a maior armadilha e o maior inimigo do seu próximo copy. Porque você pode estar tão viciado a querer reproduzir a mesma coisa que você fez no anterior e cagar na hora de escrever. Desculpa a expressão. Fantástico. Eu já vi muitas ideias boas morrerem por um copy mal escrito. E eu já vi ideias não tão boas ganharem muita força com copy bem escrito. Porque aí vem um outro erro também. Pessoas que reduzem copy a uma única parte do copy. Achando que big idea é o copy. Não, não é. Eu tenho ideias fracas que venderam muito e tenho ideias boas que não venderam nada. Então, ter muita maturidade para entender que escrever não é uma ciência exata. Porque você está lidando com pessoas que têm comportamentos emocionais e as pessoas não são previsíveis. Porque qualquer circunstância, você tem certos padrões de como as pessoas agem? Sim. Mas, às vezes, uma notícia na televisão, hoje, muda a percepção que a pessoa tinha da solução que você está oferecendo. E você pode falar. Mudando um pouco de assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que tu vê como essencial para a escala de lançamentos? Assim, eu quero escalar meu lançamento. O que é que tu vê que é o principal que a galera negligencia ou que não faz?
ou que é diferente. Entendeu? Uma ideia diferente. É criativo? É uma copy diferente? O que é que tu vê como... Ou é só colocar mais tráfego? Qual a tua visão sobre isso? Olha, gente, eu posso abrir uma janelinha aqui rápida? Com certeza. Espera aí. Claro. Deixa eu fechar essa janela aqui. Desculpa, é porque eu recebi uma notificação de venda de uma ação aqui, eu preciso fazer agora. Pronto. Olha só. Desculpa, você pode recapitular? Eu me desconectei, desculpa. Não, sem erro. O que é que tu vê como essencial em escala de lançamentos? Se é só colocar mais tráfego, se é copy, fazer tipo um modelo de copy diferente, se é produzir mais criativos, qual a tua visão sobre isso? Vamos lá. Essa sua pergunta está direcionada à escala de lançamentos que já foram feitos para a mesma solução? Sim, ou não? Exato. Sim, né? Ok. Sim. Beleza, eu vendi um produto, sei lá, do mercado financeiro, vou fazer outro lançamento para o mesmo produto, é isso? Exato. Fiz 1 milhão e quero ir para 2 milhões, por exemplo. Ok, vamos lá. Primeiro, tráfego é uma variável determinante em escala. Só que não é proporcional, é inversamente proporcional. Tende a ser, tá? Ou seja, se você investiu 100 mil e vendeu 1 milhão, não significa matematicamente que se você investir 200 mil, você vai faturar 2 milhões. A tendência é que quanto mais você investe, você diminui um pouco a sua conversão. Eu não sei explicar por que raios isso acontece, mas muito provavelmente você não vai encontrar uma pessoa que dobra o investimento e dobra o faturamento. Se ele dobra o investimento, provavelmente ele vai vender 70% mais, 80%, 50% mais. E também não é uma matemática exata, tá? É o que tende a acontecer dos projetos que nós já trabalhamos e que eu vejo outras pessoas falarem no mercado. Existem certas curvas de crescimento que dependem de um investimento muito grande, brutal até. No entanto, também pode acontecer assim, da pessoa investir muito pouco. Por exemplo, a pessoa investiu, 50 mil e vendeu 500 mil. Caraca, 10 vezes. Pode acontecer da pessoa investir 200 mil e ter um ROI muito maior, de 20 vezes. Por quê? Porque o investimento pequeno dele não tinha conseguido atingir a demanda reprimida que ainda existia nesse mercado, na solução. Então, são cenários, tá? Então, acho que, respondendo sua pergunta, tráfego é um fator determinante de escala. E o que otimiza o tráfego? Aí é um passo antes. É o que você falou, os criativos. Por quê? Se você rola hoje o seu feed no Insta, sua timeline no Face, ou você abre o Google, você vai ser impactado por uma dezena, dependendo do tempo que você passar dentro dessas mídias sociais, talvez centenas de anúncios. Você vai ver, vai ser impactado, talvez por dia. Então, o que acontece? Se você cria criativos é bom, hein? Se você cria criativos, como todo mundo faz, você vira paisagem no feed, na timeline, porque você é mais do mesmo, no mesmo formato de campanha que todo mundo faz. Então, o que você precisa na hora de criar um criativo que vai reduzir o custo do lead e te trazer mais tráfego? É você violar a expectativa do senso comum que a pessoa espera. E o que é violar a expectativa? É você ter um padrão diferenciado do que todo mundo está criando. Quem é que recentemente se destacou nisso? O Pedro Sobral. Não sei se vocês conhecem o Pedro Sobral, mas o Pedro Sobral começou a fazer campanhas de criativos que violavam a expectativa. Você estava rolando a sua timeline e via as campanhas mais ou menos todas iguais. De repente apareceu o Pedro Sobral arrancando um post-it de dentro de um copo de café. E nesse post-it estava escrito o que ele queria te dizer.
sem dizer uma palavra, ele violou a expectativa do senso comum do que as pessoas esperam de uma campanha, chamou a atenção, gerou curiosidade e ganhou mais clique com menos dinheiro investido. Percebe? Então, isso é o que determina. Agora, você tem que ter um nível de produção de criativos maior também, porque você nunca pode se dar por vencido. Porque a maior quantidade de tráfego pelo menor custo investido está no criativo que você ainda não fez. Então, você tem que sempre criar os testes para rodar paralelamente. Opa, esse aqui tá bom. Mas você não vai se contentar com isso. Você vai criar vários para tentar bater esse. Assim como existe o copy controle, que precisa ser batido, existe o criativo controle, que precisa ser batido. Você precisa encontrar um que seja mais eficaz, eficiente e efetivo para gerar mais tráfego em menos tempo. Então, esse é um outro fator determinante. Marcelo. E você percebe que eu ainda não falei de copy, né? Fantástico. Sim, sim. Marcelão, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é assim, para quem está num nível de senioridade que você alcançou em copy, ou seja, você ou alguém da sua equipe, do seu time, etc. Chega a um patamar em que você já leu as coisas comuns de copy, que você já leu os livros de copy, já leu um Daniel, como que é o Rápido e Devagar, você já leu essas coisas. Você para de estudar? Como que um copy sênior, ele vai atrás desses conhecimentos e onde que ele vai atrás? Porque ele passa do senso comum dos livros que todo mundo sai indicando, né? Ele já passou por isso. Eu releio, eu vejo outras coisas, outras fontes, eu tô tranquilo e paro de ir atrás. Primeiro, né? Vamos lá. Eu não vejo o livro como conteúdo esgotável. Todo livro bom é um conteúdo inesgotável, que se transforma. O livro bom, ele tem que se transformar num manual de consulta. Por dois motivos. Primeiro, você não vai conseguir grifar tudo, nem marcar tudo, nem anotar tudo que você aprendeu naquilo de uma vez. Até porque toda vez que você voltar nesse manual de consulta, ele vai te dar novos ensinamentos, porque o ensinamento aprendido depende do repertório atual. Percebe? Por exemplo, se eu li um livro há 3 anos e eu ler hoje, o meu repertório de hoje me dá novas interpretações para o livro de 3 anos atrás. Então, esse Fantástico. é um ponto. O segundo ponto é que eu não vejo como conteúdo inesgotável o livro, porque muito do que você aprende no livro, ele fica guardado na memória. E toda vez que você confia na sua memória, ela pode te trair. Tem até um santo ou teólogo, chame como quiser, chamado Agostinho. Ele viveu, sei lá, no ano 350, mais ou menos, é conhecido como um dos maiores teólogos, filósofos que já existiu na face da Terra. E ele tem um texto num livro dele chamado Confissões de Santo Agostinho, que ele diz assim: a memória, ela é uma traidora por natureza. Toda vez que você pede à sua memória a sacada que você teve ontem, ela te devolve com palavras diferentes e você tem a percepção de que não é tão boa quanto. Então, você precisa, todo o conteúdo que você absorve, você precisa criar repertórios onde você anota, onde você registra, onde você aplica imediatamente, porque conteúdo aprendido sem aplicação é peso morto sendo carregado, que mais cedo ou mais tarde vai soterrar você e não vai te levar a lugar nenhum. Então, esse é um ponto, né? Todos os livros bons que eu li, eles estão na minha estante como manuais de consulta. E eu tenho o hábito de ler o livro dobrando página, riscando, colocando post-it. Não me importa como o livro vai ficar daqui a 1 ano, ele pode ficar um lixo, desde que eu saiba encontrar o que um dia me marcou naquele livro. E se para de estudar, né? Bom, além do livro, tem tudo, né? Eu chamo isso de habilidade do radar ligado 24 horas por dia. Habilidade do radar ligado.
Então, eu aprendo num filme, eu aprendo numa série, eu aprendo no jornal, eu aprendo num programa de entretenimento na televisão, eu aprendo na revista, eu aprendo num panfleto no farol. É estar com o radar ligado. O que esse texto, o que essa informação, o que essa produção audiovisual que eu estou vendo agora pode me dar de elemento para eu utilizar no meu próximo projeto. Radar ligado, 24 horas por dia. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu não assisto filme nem série se eu não tiver com notas do celular aberto. Eu anoto o minuto, o segundo, o episódio, a série, a frase que foi falada e como eu posso aplicar aquilo dentro do repertório que eu tenho atualmente. Aquilo vai criando um banco de dados de possibilidade de recursos que eu posso sacar a qualquer momento para utilizar. Então, eu até acredito que quanto mais você evolui no copy, mais você tem que estudar. Nossa, que legal isso. Porque menos coisas têm potencial de te impactar. Então você precisa buscar mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo. Então, quando você chega num determinado nível, o que é uma coisa fundamental? É você ter o network de convivência com pessoas que fazem isso todos os dias no mesmo nível que você. Que é o que a gente tem no Gênios, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um grupo de copywriters e empreendedores digitais chamado Gênios, Gênios Mind, Mastermind Gênios. Inclusive, Evaldo Albuquerque está lá, André Cia está lá, o Roque Vega está lá, o Pedro Quintanilha está lá, eu, o Rodrigo Maurício. Então, por quê? Para a gente ter essa troca, né? Essa troca de aprendizado. Não para nunca, não para nunca. É aquilo que eu falei no começo. É você estudar todo dia como se você fosse um tolo. O copywriter, ele precisa dessa sede, né, de conhecimento. Está sempre aberto para novos inputs, né? Eu acho até que é por isso que no Brasil tem pouco copywriter que gera resultado, porque o copywriter que não gosta de estudar, ele está fadado ao fracasso. Fantástico. E se você olha para a cultura do nosso país, onde só 14% das pessoas formadas têm a habilidade de ler, interpretar e explicar um texto, você consegue perceber a dimensão da escassez de pessoas qualificadas para ocuparem um cargo de copywriter. Por isso que apenas o conhecimento que um livro ou um curso pode dar não é suficiente se você não souber como aplicar. Foi por isso que eu configurei a imersão Copy Experience como ela é configurada. Porque o que eu sinto mais falta no que é ensinado é a aplicação prática ali na hora, com uma orientação de alguém que está nisso há muito tempo. Tem gente fazendo isso bem no mercado, com quem eu compartilho, de quem eu sou amigo, mas tem gente pretensiosamente não fazendo isso bem no mercado. Mas está tudo certo, todo mercado tem isso. É o curso, né? As peneiras vão acontecendo, os diplomas vão caindo e os resultados vão ficando. Maravilha. Marcelão, eu queria puxar para um lado um pouco mais de tráfego de novo, que eu sei que tem muita gente que ouve aqui o podcast, gestor de tráfego, gestores e gestoras de tráfego. Existe um processo já bem mapeado aí na MR, que vocês fazem esse trabalho em conjunto do copywriter e do cara do tráfego, e isso, eu não sei se para criativo, para teste de criativo existe um processo específico, ou se vocês fazem, independente de qual que é o projeto, do que está rodando, esse mesmo processo. Mas como que é essa integração copy e tráfego? Vamos lá. É uma integração de interdependência, tá? Só que vamos pela parte prática. O tráfego não orienta o copy no começo. O tráfego não interfere na demanda do copy. O copy tem uma demanda, que é ter uma ideia, desenvolver essa ideia baseada numa oportunidade e criar os criativos sem interferência técnica. Então, ele, dentro da habilidade dele, vai construir, baseado na ideia que ele teve, na promessa que ele tem, na headline que ele tem, no chamariz que ele tem, vai configurar 3, 5, 10 modelos de criativos iniciais. Depois que ele cria isso, vai passar pelo filtro de revisão interna dos próprios copywriters. Todo projeto de copy aqui, por mínimo que seja, uma frase que seja, é passado por um processo de revisão junto com outros copywriters. E aí é enviado para o pessoal de tráfego.
Qual que é a primeira missão do pessoal de tráfego? Procurar pontos de provável bloqueio. O que o copy escreveu que pode não colar na internet? Pode violar uma política, pode ser bloqueado. E por que eu não permito que isso aconteça antes? Porque aí a pessoa mina o potencial de fazer algo criativo, algo interessante, algo que viola a expectativa. Eu mesmo já passei por isso. Eu criei uma peça maravilhosa para a campanha, mas ela não pôde ser utilizada naquela configuração porque o pessoal do tráfego, revisando aquilo, identificou que existia mais de um ponto ali que poderia provocar bloqueio na página de captura e até mesmo no criativo. Aí você volta para a mesa e, sem perder a ideia original, você identifica artisticamente qual é a palavra que pode ocupar o lugar daquela palavra que não pode ir. Então, esse é basicamente o processo. Depois que isso acontece, as campanhas sobem e, sei lá, 4, 5, às vezes mais vezes por dia, a equipe de tráfego ou o responsável que subiu aquela campanha, ele vai monitorando e alimentando uma planilha que vai dizer qual daqueles criativos, 3, 5 ou 10, está se saindo melhor, quais vão ser tirados e qual é a orientação, aí sim, qual uma nova orientação para o copywriter criar novos projetos de criativo. Falando assim, olha, esse criativo você criou, ele aparentemente é muito bom, está dando resultado, mas se você fizer isso, talvez a gente atinja um público mais qualificado. E aí vai essa interligação constante do copy com o tráfego. Isso é diário, né? Isso acontece assim, tipo, agora está acontecendo ali. E a equipe inteira da MR Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Não, totalmente. A equipe inteira da MR está no mesmo espaço físico, né? Não tem pessoas remotas, por exemplo. Tem duas profissionais, uma da área de tráfego e outra da área de copy, que elas vêm 2 ou 3 dias da semana, elas vêm para a agência e os outros dias elas fazem home office. Mas 100% home office a gente não tem. A gente vai fazer uma experiência agora com alguns copywriters remotos. Tá, legal. É que eu imagino que estando todo mundo no mesmo lugar, essa troca é muito mais rápida, né? O tráfego puxa o copy puxa o tráfego e o negócio vai acontecendo de uma forma mais ágil. E é engraçado isso, só rapidamente dando uma pincelada aqui, essa é outra coisa que eu aprendi com o tempo também. Não importa de onde vem a ideia, se ela é boa, ame-a. Porque eu já fiz projeto aqui que eu não tinha a mínima ideia de por onde começar. Mas eu tinha pessoas na minha equipe que aparentemente tinham o perfil das pessoas que eu gostaria de impactar. Então, isso aconteceu em 2 situações que eu me lembro mais claramente. Uma delas, eu ia vender um produto para a mulher falando sobre reposição hormonal. O lançamento chamava Desperte Seus Hormônios. Caraca. E aí, o que acontece? Adianta o meu título e a minha experiência de copy se eu não sou mulher para sentir na pele o que uma mulher na idade da reposição de hormônios sente? O que adianta meu conhecimento intelectual e meu estudo se eu não sinto na pele, não sinto na carne o que uma mulher sente quando está nessa fase? Então, o que eu fui? Chamei as equipes, falei assim, galera, mulheres, né? Chamei as mulheres, falei assim, quem aqui pode me ajudar com isso? Porque tem alguém na família, uma irmã, a mãe, ou está na idade dessa situação e pode me ajudar com uma conversa pessoal para me esclarecer alguns pontos sobre isso. E aí eu sentei na mesa com uma menina que era do RH, outra que era do financeiro e outra que era copy. A copy tinha uma irmã que estava passando por essa situação. A do financeiro, ela mesma estava na idade, e a do RH tinha a mãe. E aí eu comecei a perceber que todas as minhas percepções sobre isso eram falhas. Então, isso é uma coisa que alguns copywriters pregam na testa, eu sou copy, e acha que tudo que ele pensa, tudo que ele sabe é suficiente
para ele escrever e vai dar certo. Não vai. Infelizmente. Tem muitas situações que você não faz a mínima ideia. E, mais recentemente, fui escrever para concursos públicos. E o que eu sei de concurso público? O que eu sei é o que fala na televisão, o que eu posso achar na internet. Galera, quem aqui já fez concurso público? 7 pessoas levantaram a mão. Nem eu imaginava que tinha tanta gente na MR que já tinha feito concurso público. Aí eu sentei com as 7 pessoas e falei assim, olha, eu estou pensando em trabalhar essa ideia. Não demorou 3 minutos, eu rasguei minha ideia. Porque não tinha nada a ver o que eu imaginava sobre o concurso público com o que as pessoas que realmente tinham vivido isso identificaram na experiência deles. Então, quando você tem uma empresa que depende de copy para viver, você não pode se desconectar de qualquer tipo de pessoa que possa contribuir com uma ideia. Porque as ideias, muitas das vezes, vêm de onde você menos espera. Como eu faço para promover discussões sobre isso? Eu levanto uma polêmica e deixo o povo falar. Você vai sacando objeções, percepções. Né? Porque imagina se eu não assisti o programa de televisão ontem que falou mal de uma coisa que eu quero vender. Um monte de gente que vai ser impactada pela minha solução pode ter criado uma objeção por um programa que ele assistiu ontem e eu não vi. Mas, de repente, alguém na minha equipe viu e vai me falar. Pronto, radar ligado. Opa, vou pegar isso e vou quebrar essa objeção no copy. Percebe? Então, é assim. Viver de copy, uma empresa que depende de copy para viver, um especialista que depende de copy para viver, e eu diria todos, precisa o tempo inteiro estar com o radar ligado para saber de onde vem aquilo que ele vai utilizar no próximo projeto. Mais uma vez, fecha o que você falou no começo de a sua grande ideia está na pesquisa que você não fez, né? Exato. Conversar com essas pessoas e levantar essas discussões e ir captando tudo isso é uma pesquisa, né? Não precisa ser pesquisa Google Forms, né? Não. Pesquisa é estar antenado, é estar... Eu chamo de pesquisa informal. Uhum. É engraçado que às vezes eu levanto uma polêmica aqui, por exemplo, quando eu fui vender criptomoedas. Não falei para ninguém que eu ia vender criptomoedas. Aí eu peguei e levantei uma polêmica das criptomoedas aí. Mas, mano, quase saiu briga, velho. Paramos a agência por 1 hora. O Maurício ficou puto comigo. Nossa, tá todo mundo falando. Mano, mas foi uma briga. Aí eu desci, saí. Quando eu voltei, tava aquele quebra-pau. E aí, uma menina que sacou, né? Normalmente eu faço isso, toda semana eu faço uma dessas. E aí a Bruna pegou e falou assim, caraca, véio, você pegou a gente de novo, mano. É porque as pessoas nem percebem, é o ímpeto, né? Começa um fala daqui, outro fala dali, e eu só sacando, anotando, tal, opa, essa objeção não estava presente, olha, esse benefício não estava presente. Esse tipo de percepção não estava presente. Você vai anotando e vai compondo o seu repertório que vai te ajudar no copy. Porque se uma pessoa pensa de um jeito, existe uma grande probabilidade de centenas ou milhares de outras pessoas pensarem igual. Você levanta uma polêmica, pega pipoquinho, caderninho, senta e só... Sempre só funciona. anotando. Imagino que não só na MR, você faz isso com a sua família também. Você é casado, né? Com a sua mulher. Faço com a minha esposa, faço com quem eu acho. Com quem eu encontro, eu faço. Fantástico. É um grande meio de você testar uma ideia, se ela é boa ou não. Às vezes você fala uma ideia para a pessoa, só que aí tem um segredo, tá? O segredo é você não falar que aquilo é um copy que você vai escrever. Porque aí você pode enviesar a opinião da pessoa. E se a pessoa está sob a sua liderança, você enviesa ainda mais. Porque as pessoas que estão sob a sua liderança, elas tendem a dizer que tudo que você faz é bom. Isso é uma armadilha mortal para o copy. Não queira perto de você pessoas que falam que tudo que você faz é bom. Queira perto de você pessoas que questionam o que você fez. Ótimo. Mas tem Maravilha. gente que não tem coragem para isso. E aí... Marcelão, você tocou num ponto, alguns minutos atrás, que você falou lá da expert do artesanato, que ela tinha todas as características que colavam na internet. E eu separei essa pergunta aqui. Quais são as características do expert que colam na internet? Vamos lá. Depende do mercado. Tá?
Depende do mercado. Eu vou dar até alguns exemplos aqui fatídicos, que eu já trabalhei com alguns especialistas, em certo sentido, sofríveis, na frente das câmeras e tal. E isso, claro que envolve muito mais estar na frente das câmeras, né? Porque, por exemplo, eu já fiz lançamento de especialistas que sequer aparecem. É um especialista que, sei lá, trabalha vendendo um relatório, um informativo, alguma coisa assim, e ele não precisa aparecer na frente da câmera falando nada. Você escreve lá uma carta de venda, vende a competência dele, a pessoa compra a competência dele e semanalmente vai receber ali algo escrito em texto. Né? Isso só é exclusivo do mercado financeiro ou não necessariamente? Não, não é exclusivo do mercado financeiro, não. Você consegue fazer isso em outros mercados ligados a conhecimento. Uhum. Né? É claro que no mercado financeiro é onde isso é mais aplicável, né? Mas infelizmente agora eu não consigo lembrar de outro, mas sei lá. Próprio copywriting, né? Vamos dizer que uma assinatura de um jornal, por exemplo. Tá. Sim. Né? O próprio copywriting, por exemplo, você pode comprar uma análise escrita de copy. Né? Uhum. Então, em outras áreas também pode ser aplicado. Mas, voltando aqui à sua pergunta, o que eu considero? Primeiro, na verdade, a primeira coisa que eu busco no especialista, o quanto a vida dele depende disso. Porque tem muita gente que entra no mercado online como uma alternativa secundária. Se der certo, deu. Se não der, não deu. E para eu, que tenho uma agência que depende de especialistas, eu não posso arriscar num especialista no qual a vida dele não depende tanto do que ele está fazendo. Quanto mais aumenta o nível do quanto o especialista depende daquilo, muito mais comprometimento dele você vai ter no projeto, porque aquilo não é algo secundário dentro das prioridades dele. O cara vai all in, né? Exato. Imagina um cara que tem uma carreira profissional consolidada e fala assim, na hora vaga eu vou fazer um lançamento. Meu, na boa, a chance é que não vai dar certo. Ou que vai dar menos certo do que poderia dar. Isso por experiência própria. Então, essa é a primeira coisa que eu procuro. O quanto a vida do especialista depende disso. Segundo, o quanto ele tem carisma, paixão e desejo de se relacionar com as pessoas. Né? Porque o jogo, e aí falando de mercado online, né? O jogo do marketing é o quanto você gosta de se relacionar com pessoas. Porque se em um determinado momento as pessoas começam a te enjoar, você vai se divorciar delas mesmo morando debaixo do mesmo teto. E as pessoas percebem. Você pode estar casado há 3 anos, mas vivendo mal há 2. E as pessoas percebem. Isso derruba qualquer tipo de potencial de escala de mercado. Tem que ser um cara mais extrovertido, então? Tem que ser um cara que... Não, curiosamente não. Ter carisma não tem a ver com extroversão. Ter carisma tem a ver com quanto a forma como a pessoa se posiciona é atraente ou repelente. Tá, mas ele tem que gostar desse contato com pessoas. Né? Exato, esse é o ponto. Tá. Por quê? Cara, você está num ambiente onde você não tem escapatória. Principalmente falando, por exemplo, você tem um comércio físico, você fecha a porta e vai para casa. Na internet você não fecha a porta nunca. Se você tem um vídeo lá, ele é eterno. E a pessoa pode te ver 2, 3 horas da manhã e sentar o pau em você ou elogiar. Se você não está preparado com maturidade para enfrentar isso, se você não gosta dessa vibe, se você tem medinho ou mimimi, não vai rolar. Não vai. É duro, mas é a verdade. Cara, isso é muito verdade. Eu estava conversando ontem com um médico e ele falando que quero ter um produto digital. Só que dava para perceber que ele queria 20%, entendeu? Tipo, ele não é aquele cara que, se ele precisar perder uma tarde de consulta, ele vai fazer isso para gravar vídeo. Então, fica bem claro que é difícil de ir para frente desse jeito. Tem que ser um cara que ele precise
esse precisar, não é nem precisar, ele vê uma necessidade disso fazer acontecer. Porque aí você consegue ter esse cara all-in ali com você. É isso. E um terceiro ponto, então eu falei do quanto a vida da pessoa, do especialista depende daquilo, o quanto ele tem de carisma, e carisma tem a ver com o quanto ele deseja se envolver e se relacionar com pessoas, ainda que ele não seja extrovertido. E aí eu vou dar os exemplos depois. E a terceira coisa que eu tenho para falar é o seguinte, o quanto pode parecer filosófico, poético, mas isso interfere. É o quanto a pessoa busca o dinheiro na frente. Aí é um critério MR, tá, de seleção. A MR seleciona especialistas que têm um potencial de missão na entrega do que eles fazem. É o quanto a pessoa, o especialista, realmente levanta da cama para transformar positivamente a vida das pessoas. É o que eu estou falando. Pode parecer poético, pode parecer filosófico, mas é assim que a MR seleciona o especialista. Não quer só o dinheiro pelo dinheiro, você diz. Não, porque ele acaba mais cedo ou mais tarde. Ele te trai, ele te engana, ele te compra. E aí você começa a abrir pequenas licenças de integridade, pequenas licenças de caráter, e quando você vê, toda a sua vida está girando em torno de quanto mais dinheiro eu posso ganhar e não de quantas mais pessoas eu posso impactar com a minha solução. Esse é o meu jeito de ver o mercado, é o jeito MR de ver o mercado. Se alguma pessoa está fazendo só por dinheiro, está tudo certo, não tenho nada contra. Eu não me sinto à vontade. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que para os ouvintes aí do podcast, isso é de grande valia, porque eu não sei, Marcelo vai me confirmar, mas eu aposto que todos esses critérios veio com experiência, né? Não saíram do nada. Não. Isso aí foi muitos, por exemplo, você falou esse último critério, talvez mais filosófico, mas eu aposto que você concluiu isso depois de repente ter aprendido na marra, né? Na trincheira de que, ó, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, etc, etc. Então, realmente Exato. é uma dica que não é vazia, né? O primeiro campo de aprendizado é a nossa própria trajetória de vida dos 3 sócios, né? Olhando a nossa trajetória de vida, a gente percebe que durante toda a vida a gente esteve mais preocupado com o bem-estar das pessoas do que com o que a gente ganhava para promover o bem-estar das pessoas. No meu caso e do Rodrigo, principalmente, nós fomos, inclusive, freis franciscanos que cuidamos de pobres moradores de rua. Ele por 8 anos, eu por 10 anos. Então, a nossa trajetória de vida demonstra que quanto mais você se importa com o ser humano, com as pessoas, mais gradativamente você tem sucesso na vida. Mas isso é uma coisa minha, nossa. E o Maurício é a mesma coisa. O Maurício trabalhou anos numa empresa dele, que era a Propagare, né? Que depois quando a gente criou a MR Lançamento, a gente juntou as duas, depois a gente ressuscitou a Propagare. Mas ele trabalhou por muito tempo ganhando menos do que ele fazia. E depois a gente foi ajustando os valores e tudo. Então, o dinheiro nunca veio na frente das nossas decisões. E por mais que as pessoas acreditem ou não acreditem nisso, pouco importa. Para mim, o quanto as pessoas acreditam nisso. Porque quando eu olho no espelho, eu sei que eu estou agindo em função das pessoas em primeiro lugar. Quero ganhar muito dinheiro? Quanto mais, melhor. Desde que eu não esteja traindo esse meu princípio que vem como prioridade, que mais vale uma pessoa positivamente transformada com a solução que eu vendo do que necessariamente quanto dinheiro eu coloco no bolso. Caramba, fantástico isso. Muito bom. Eu fiquei curioso que nos 3 principais pontos que você falou sobre o expert, você não tocou no assunto de densidade de conhecimento, profundidade de conhecimento. Você acha que isso, é claro que se o cara não souber nada, vai dar ruim, mas você acha que isso é menos relevante, então, do que tudo isso que você falou? Vou dizer uma coisa. Vamos lá. Eu não consigo acreditar
numa pessoa que cumpre esses 3 requisitos e não tenha algo realmente relevante para entregar. Normalmente você não vai encontrar. Se você encontra uma pessoa que tem o carisma do jeito que eu falei aqui, uma pessoa que a vida dele depende daquilo, né? Depende daquilo, tem carisma, e ele deseja genuinamente que a solução dele transforme positivamente a vida das pessoas, ele vai dar um jeito de encontrar todo o possível para promover aquele bem na vida da pessoa. E aí é engraçado também, porque às vezes a gente acha que a solução transformadora está na quantidade de conteúdo. E não, está na qualidade. Você pode encontrar uma pessoa que repete a mesma coisa todo dia, mas que você pode amar ouvir essa pessoa todo dia. Incrível. Fechou o gap que estava aqui na minha cabeça. Vou dar um exemplo da minha esposa. A minha esposa tem ela tem o hábito de ouvir meditações de uma mulher chamada Louise Hay. Louise Hay foi uma maga das afirmações positivas, uma mulher que sofreu muito e desenvolveu uma metodologia de afirmação positiva para você não ser vencido pelas contradições e contrariedades do dia. E a minha esposa tem o hábito de ouvir a Louise Hay. E de cada 100 vezes que ela ouve, 97 vezes é o mesmo áudio. Percebe? O mesmo áudio da Louise Hay. Então, por isso que eu falei da questão do carisma ser magnético. Não tem a ver com quantidade nem configuração de produto. Tem a ver com o que a pessoa necessita e você consegue corresponder. Sensacional. Caramba, Marcelo. Finalizando aqui com profundidade. Fantástico. Marcelão, conta pra gente um hobby que você tem. Pode Boa. Tá cortando, né? Rodolfão. Calma aí, vamos tentar mais uma vez. Vai ter que fazer tudo de novo. Cortou? Cortou. Tá tranquilo aí? Beleza. Cara, tá travando, mas vai. Gui, é melhor tu fazer essa Segue parte você, aí. Gui. Beleza. Então, acho que deu até para ouvir em relação ao hobby, para você contar um hobby que você tem, uma coisa que você faz no tempo livre, que, né, tá meio fora desse mundo de lançamento, copy e tudo mais. Vamos lá. Antes eu tinha outros hobbies, né? Agora puxa vida, cara. Tem hobby que quando você fala parece que prejudica a sua reputação, né? Talvez esse seja um. Meu hobby é assistir televisão. Esse é meu hobby. Aí Caramba. Eu sei que vai ter gente que vai falar que assistir televisão é uma poluição mental, que só atrapalha, que não sei o quê, que se você desligar a televisão você vai ter sucesso na vida, se você ligar a televisão vai te levar para o buraco. Não acredito nisso. Mas o que você assiste? Qual Globo? É mesmo, outra Big coisa. Brother? Cara, essas perguntas vão comprometer minha reputação. Eu assisto de tudo. De tudo. Eu assisto Datena, João Kleber, eu assisto programa de documentário, programa de bicho, filme, série, enfim. O que eu tiver afim no dia, eu assisto. Eu escuto. É um momento de desconexão do trabalho, mas um momento de absorção do que de outra forma eu não absorveria. Se eu tivesse 100% imerso só em trabalho. Mas toda vez que eu assisto com o radar ligado para ter uma observação produtiva daquilo que eu estou assistindo. E acredite você ou não, eu já aprendi até com o noticiário do Datena. Por exemplo, Datena promovendo um produto de emagrecimento sendo gordo. Caramba, olha só. Entendeu? Então, quando você tem
a mente que pensa como copywriter, você não só sabe intelectualmente as coisas de copy, você pensa como copy. Tudo é alimento para uma mente que pensa como copy. E é só ter o radar ligado. É totalmente diferente de ficar numa posição passiva e afundado, mudando de canal, né? Aí, cara, aí você vai morrer mesmo, entendeu? Mas fora isso, eu leio muito, leio sempre, leio todo dia alguma coisa. Seja copy, seja livro, seja revista, eu leio muito, leio artigos, leio tudo. Eu sempre tenho um momento no dia que eu leio alguma coisa. Praticamente todos os dias eu assisto um filme, uma série, um episódio, um noticiário. Eu gosto muito de noticiário, porque o noticiário te dá muito zeitgeist. Não falei disso até agora, mas te dá muito o espírito do momento, o que está impactando a vida das pessoas, o que está influenciando a vida das pessoas. Não adianta nada eu falar bem de criptomoeda se o William Bonner falar por 5 minutos mal de criptomoeda. Como eu vou quebrar? Como eu vou ser maior do que a audiência do Jornal Nacional, William Bonner falando que criptomoeda só serve para cometer crime na internet? E aí eu vou e vendo um programa de criptomoeda. Como você quebra isso? Então, se você não está ligado, você não tem condição, porque você não sabe como combater o inimigo. Então, eu assisto tudo, leio muito, e outros 2 hobbies, né, que eu tenho. Eu gosto muito de caminhar e andar de bicicleta, mas ultimamente eu tenho feito menos, porque eu gosto de fazer isso com a minha esposa, e a minha esposa trabalha com eventos, então quando a gente se encontra, isso acontece. E uma última coisa, eu gosto muito, mas muito mesmo, de visitar exposições, seja ela qual for. Qualquer tipo de exposição, se está perto de mim, eu vou. Eu gosto muito, 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 muito. Posso não entender bosta nenhuma, mas eu gosto. Se você tivesse 2 horas para passar com alguém, qualquer pessoa nesse mundo, quem seria essa pessoa? 2 horas para tirar tudo, extrair tudo que ela tem na mente ali, uma reunião, um café, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Alguém Quem seria? que já morreu até, né? Tá Pode estar vivo, pode estar morto, quem seja, não interessa. Caraca, velho. Alguém que Poxa, te inspira demais, assim. que difícil. Nunca parei para pensar nisso, ainda mais quando... Aí vocês aumentaram muito o leque quando vocês falaram, pode até ter morrido já. Caraca, velho. Sei lá, já teve até Jesus aqui. Me dá 30 segundos, cara. Tá. Tranquilo. Respira aí. Alguma biografia de alguém que você leu, alguém que você admira? Pode ser o da Atena, se você quiser. Pode ser o da Atena, se quiser. Não é ele. Gente do céu, se você está ouvindo esse podcast, pelo amor de Deus, não me olhe. Não me olhe mal depois disso que eu falei. Que isso. Cara do céu, maluco, mano. Que pergunta mais maluca é essa, velho? A Helena foi a Michelle Obama, já teve Jesus. Cara do céu, velho. Nossa. É incrível isso aí, mano. Bom, eu não vou falar Jesus porque Pode ser, não teria que ser no âmbito religioso, de repente, até por curiosidade. 2 horas conversando assim para extrair tudo. Um papo que seja, não precisa ser só extrair. Alguém já teve tanta dificuldade para responder como eu? Eu acho que a Helena, ela deu uma travadinha também, né? Deu um pouco. Mas... ela ficou assim também. Eu acho que eu travaria também. Porque o leque realmente é muito grande, pode ser qualquer pessoa. Cara, vamos lá. Por causa da admiração, tá? Certo. Eu gostaria de ter 2 horas com o Santo Agostinho. Nossa, fantástico, fantástico. Só quem conhece o que Santo Agostinho representa para a literatura, para teologia, para a filosofia do mundo, sabe o que eu estou dizendo. É um cara chamado de sabedoria infusa, né?
Vou explicar aqui para as pessoas entenderem o contexto. Santo Sim. Agostinho, ele se converteu ao cristianismo perto dos 30 e poucos anos, 30, talvez 33, 35, não sei exatamente. E ele morreu com 67 anos. Então, provavelmente, ele ficou um pouco mais de 30 anos como convertido. Nesse tempo, ele escreveu mais de 300 obras. É quase uma obra literária a cada 20 dias. E dizem que Santo Agostinho não tinha interferência de raciocínio. Ele recebia a ideia, ele absorvia a ideia e transcrevia da primeira à última página do que ele ia escrever sem parar, sem interferência. Sem ficar, nossa, será que eu tenho que colocar essa palavra aqui ou ali? Fluía, né? Chamado sabedoria infusa. E ele disse coisas, eu li muito da obra dele, porque quando eu era frei franciscano, meu nome de consagrado era Irmão Agostinho. E eu li muito sobre Santo Agostinho. Claro que eu não li as 300 obras que ele escreveu, mas eu li umas 100, vamos dizer assim, durante os 10 anos que eu fiquei lá. E coisas de vida que ele literalizou, que ele filosofou, que ainda hoje, em alguns momentos de dificuldade, eu lembro e me ajuda. Então, seria essa pessoa. Para gerar um interesse nas pessoas, porque eu achei muito curioso você falar o Santo Agostinho. Você teria alguma coisa, alguma mensagem, algum aprendizado que muito cirúrgico, assim, o que vem na sua mente, que você aprendeu com ele? Sim. Voltado para a liderança. Todas as vezes que você vai advertir alguém de um erro, na linguagem de hoje seria toda vez que você vai dar um feedback negativo para alguém, se você não for capaz de encontrar 5 elogios, o erro é seu e não da pessoa. Porque ninguém é completo de erro, a ponto de você não conseguir encontrar 5 virtudes nela antes de apontar o defeito. Então, isso Fantástico. É o que eu busco fazer na vida. Eu tenho uma visão sempre positiva do que as pessoas fazem, por pior que seja o que elas fazem. Eu sempre vou buscar a causa, o motivo, a razão e a circunstância, como diria o episódio do Chaves. Qual é a causa, o motivo, a razão e a circunstância? Isso é para você ver que eu assisto mesmo tudo. Então, eu sempre, por exemplo, uma pessoa pisou na bola. Aí eu olho aquela pisada de bola e falo, pô, mas no que ele é bom, né? O que pode ter provocado isso? Como eu posso entender isso por uma outra ótica que não seja simplesmente jogar na cara dele o erro que ele cometeu, mas transformar esse feedback numa conversa amigável a ponto de que eu mais me aproxime dele do que ele se afaste de mim. Então, isso eu aprendi com Santo Agostinho. Sensacional. Marcelo, mais uma pergunta capciosa aqui. Se você pudesse escolher uma época, tá? Pode ser no passado, pode ser no futuro também, para passar 3 dias, só para conhecer, para ver como que é morar lá e tal, né? Para tirar essa curiosidade. Qual época que você iria? Época ou lugar, você está falando? Pode ser época e lugar. Por exemplo, se você quiser ir ver daqui 100 anos como que seria aqui no Brasil. Ou se você quisesse voltar muito, não sei, não. Vocês têm umas perguntas bem legais, né? Isso aí é coisa do copywriter aqui do Teste AZ, hein? Cara, eu me identifico muito com a Idade Média. Eu voltaria para a Idade Média. Sensacional. Me identifico demais com a coragem, com a ousadia, com os desafios que existiam naquele tempo, com quanto mais o homem precisava ser provado, o homem e a mulher, né? Precisava ser provado em virtude, em constância. E apesar de ser um período tenebroso, mas eu me identifico, e talvez eu me identifique justamente pelo desafio das pessoas que mais sofreram naquela época. Também me identifico muito. Acho que daria a mesma resposta.
E, Marcelão, cara, qual profissão você teria se não existisse internet? A profissão, Isso, se não existisse internet. rapaz, se não existisse internet, ou eu ia trabalhar com redação publicitária offline, né? Ia trabalhar, provavelmente ia trabalhar escrevendo, ou ia ser jornalista, ou ia ser redator publicitário offline, de revista, de jornal, caso não existisse a internet, era isso que eu faria. Se eu não tivesse me acidentado, talvez eu não seria nada disso que eu estou falando para vocês que eu sou hoje, porque durante 9 anos eu pratiquei skate. Foi talvez a coisa mais maravilhosa que eu já fiz na vida em questão de esporte. E eu cheguei entre os 5 melhores do Brasil no ano de 97, mas aí eu sofri um acidente e nunca mais consegui retomar a carreira como skatista. Então, tem essas duas variáveis aí. Se eu pudesse escolher, eu não teria me acidentado e teria seguido a carreira de skatista. Tendo em consideração que eu me acidentei e não poderia ser skatista, eu seria jornalista ou redator publicitário offline. Marcelo Burnquist. Muito louco, muito louco. Galera, agora vamos fazer uma rodada de indicação e cada membro indica alguma coisa. Pode ser, sei lá, livro, podcast, pode ser o que quiser. Então, eu vou começar indicando, fazendo minha indicação. Que eu indico que todo mundo que está escutando aqui esse podcast, se tiver no seu momento, claro, esteja em alguma mentoria, tá? Por quê? Porque eu acho que você tá perto de pessoas que tá fazendo e que tá em um nível acima do seu, te faz querer mais, entendeu? É aquela história de que se você é o mais inteligente da mesa, meio que você não se motiva. Você se acha ali o mais alto ali e não cria uma ambição. Quando você tá perto de gente que tá fazendo 10 vezes mais que você olha assim, pô, tipo, no mínimo, você vai querer se igualar àquelas pessoas. Você se igualando a elas, você vai estar em um nível absurdo. E agora eu passo minha indicação aí pro Gui. Boa, Marcão. A minha indicação vai ser mais um feeling que eu tive nas últimas semanas, que se tornou um conceito aqui na minha cabeça, que é o seguinte: como algumas pessoas sabem já, eu me tornei sócio de uma agência no final do ano passado, e aí eu passei do cara que é um funcionário para o cara que está gerindo uma empresa, que precisa fazer as pessoas colaborarem em prol de um objetivo. E aí eu percebi que a coisa mais valiosa, pelo menos que eu percebi até agora, de ter na sua equipe, é o senso de comprometimento, é a galera abraçar a causa, é o pessoal ficar motivado sem que você tenha que se matar para isso. Então, no final das contas, é você escolher as pessoas certas. E é um negócio muito louco, porque eu acho que isso acaba sendo muito mais importante do que um conhecimento técnico. Esse alinhamento de ideias, de propósito da pessoa estar a fim de estar lá e comprar a causa, eu acho que é muito mais importante do que conhecimento técnico, que é um negócio que você vai lapidando e vai melhorando com o tempo. Então, esse é a minha indicação aí, para você buscar pessoas que vão comprar a briga com você no dia a dia. E vou passar para o Marcelão. Marcelão, qual que é a sua indicação aí? Imersão Cop Experience. Muito massa. Que as pessoas considerem fazer imersão Cop Experience, mas eu não vou aproveitar esse momento, não vou abusar desse momento, não. Vou indicar. Eu gostaria de indicar uma série, mas essa série não passa mais na televisão. Eu vi ela no History, ela é muito boa. Chama Manual do Êxito. Tem a ver com a explicação científica de por que os gatilhos psicológicos funcionam como funcionam e por que as pessoas reagem como reagem diante desses estímulos. Mas como ela não passa mais, eu não tenho como indicar isso. Mas eu vou indicar um livro que é desculpa, gente, eu esqueço o nome. O Rodolfo, ele já falou do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, As Duas Formas de Pensar, que é um livro maravilhoso, se tornou o manual que eu mais recorro.
é o Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Também é o melhor livro de copy que eu já li sem ser de copy. Mas eu quero indicar um outro, que é inclusive contemporâneo dele, e também é Prêmio Nobel de Economia, que é o livro Nudge, de Richard Thaler. Richard Thaler é um perito do comportamento humano e um perito comportamental de consumo. Então, ele tem técnicas e habilidades que, com pequenas ações, você transforma, inclusive, o comportamento de uma nação. E esse livro mostra como que pequenos estímulos, pequenos mesmo, podem mudar o curso de uma nação inteira. Chama Nudge. Não é nude, é Nudge. N-U-D-G-E. Maravilhoso. Richard Thaler e, se eu não me engano, o cara que co-escreve esse livro com ele é o Sustain. Cal, alguma coisa, Sustain, não sei se é isso, mas procura por Richard Thaler. Maravilhoso o livro. Eu já tive sacada nesse livro que eu incluí dentro de um copo, uma carta de vendas que vendeu muito bem. Acredito eu que também por causa dessa sacada. Então fica aí a minha indicação para você que está escutando ou assistindo essa gravação, ler. Fantástico. Nudge é incrível mesmo. Também faria essa recomendação. Bem, eu vou finalizar aqui essa rodada. Vou pegar até uma vertente aqui do Marcelo, que ele falou que gosta bastante de exposição e tal. Eu recentemente fui na exposição de 500 anos do Leonardo da Vinci. Já indiquei a biografia dele aqui, porque eu sou apaixonado por ele. Tipo, o trabalho que ele fez, o que ele construiu é impressionante. Então, eu não vou falar aqui, vá para essa exposição, porque de repente ela pode acabar quando você já estiver ouvindo, mas vá para exposições, aprenda, sabe? Se coloque no ambiente de contrário ao que você frequenta. E essas exposições geralmente abrem a sua mente para você ver coisas que de repente você não iria ver lendo os livros que você está acostumado a ler, andar com as pessoas que você está acostumado a andar. É realmente você sair da sua zona de conforto, você sair do que você está acostumado e estar aberto para receber novos inputs, estar com um olhar mais clínico, né, com o radar ligado, que nem o Marcelo falou. Então eu colocaria essa como a minha indicação. Procure algo que tem perto de você, procure algo que está prestes a acontecer. Se não tem uma exposição, vá em algum lugar diferente do que você está acostumado aí, para realmente se inspirar, né? Eu acho que a criatividade, a inspiração, ela vai além do que ficar buscando constantemente, excessivamente ela. Ela simplesmente acontece, né? Tem até uma palavra que chama serendipidade, né? Que trata um pouco a respeito disso. Então, vá atrás de situações que te tirem da sua rotina e vão realmente te inspirar e vão ser um momento valioso, uma experiência positiva para a sua vida, não necessariamente profissional. Fica como minha rodada. Rodolfo, obrigado, que enquanto você estava falando, eu tive uma sacada de copy aqui. Maravilha. Qual foi, Marcelão? Fiquei curioso. Cara, eu acho que eu não posso revelar, cara, porque Olha só. Ainda não pode. Vou utilizar numa carta de vendas para vender a minha imersão também. Mas tem a ver com obra de arte, tá? Mas depois fala pra gente, então, se deu Claro, resultado. claro. Depois no privado eu falo. A não sei que se eu falar agora, vocês cortem. Galera, se quiser ter acesso à sacada, vai ter um link no final desse podcast, tá? Se vocês não colocarem no podcast, eu falo, porque hoje a disputa tá tanta que você tem que guardar suas ideias até elas saírem, né? Sim. Não, depois você conta. No final. No final. Só nos bastidores. Tá bom. Deixar o povo curioso. Galera, quem já é ouvinte aqui do Teste AZ sabe que a gente está chegando naquele momento mais triste, né, do podcast, que é a hora que a gente fecha o carrinho, é a hora que a gente encerra aqui. Caramba. Então, muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado, Marcelo. Foi incrível ter você aqui. Muito conhecimento, muitas ideias. Eu estou cheio de insight aqui para aplicar também. Tenho certeza que quem ouviu até o final também tá. E antes de encerrar, eu tenho um desafio para você que está aqui, né, até o final, que é o seguinte: tira uma foto ou tira um print aí de onde você está ouvindo e posta no Stories, marca a gente aqui do Teste AZ,
Marco Marcelão, tá? Marcelão, qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu usuário? Passa pra galera. @Marcelo Bragion, B-R-A-G-G, é com 2 Gs, I-O-N, Marcelo Bragion. Bom, então marca o Marcelo lá, marca o meu Instagram também, que é o @GWSales, o Rodolfo, que é o @RodolfoFranzin, com M de Maria, e o Marcelo, que é o @MarcoAurélioAF, tudo junto. Tá? Então marca lá, fala que você chegou até o final, fala qual que foi o principal insight que você tirou desse podcast. E para finalizar, Marcelão, você tem alguma mensagem final que você quer deixar para todo mundo que assistiu até aqui? Cara, eu quero deixar uma mensagem de gratidão, primeiro, por você, se você chegou até o fim desse podcast, se você está ouvindo, se você está assistindo. Dar o passo de gastar tempo aprendendo é talvez o maior investimento da sua vida, até porque tempo é o maior tesouro que nós temos. Então, ter me dado essa janela de tempo na sua vida, eu quero te agradecer por isso, por você ter ficado até o final. E quero dizer uma mensagem, que não é uma mensagem motivacional, mas é uma mensagem prática. Se você quer realmente ter mais uma fonte de referência no seu aprendizado de copy, eu recomendo que você entre no canal Copy Daily do Telegram. É um canal gratuito, onde eu entrego conteúdo gratuito de copy todo santo dia, sábado, domingo, feriado, Natal e Ano Novo. Eu tô lá todo dia, 10 a 15 minutos por dia de conteúdo em áudio, mais vídeos, imagens, fotos, textos, daquilo que eu fiz e que deu certo, que me trouxe até aqui, e que já tem, no momento que a gente está gravando esse podcast, mais de 8.000 pessoas. Então, você pode entrar lá, você pode aproveitar todo o conteúdo, você pode absorver tudo e você pode, inclusive, me mandar dúvidas que eu respondo lá dentro do canal. Essa é a minha mensagem final. Falei no Boa. começo e falo agora de novo. Vai porque vale a pena. Só para confirmar, o canal no Telegram, então, é isso? Se você já tem o Telegram, né? Quem não tem o Telegram, eu gosto de dizer que o Telegram é um WhatsApp azul com mais recursos de funcionalidade e configuração. Funciona do mesmo jeito, só que tem mais recursos. E aí, se você tiver o Telegram no seu celular, baixado no seu celular, você vai na busca mesmo do aplicativo e escreve copy, C-O-P-Y, espaço daily, D-A-I-L-Y. Copy Daily. Escreveu isso, você já vai achar lá um íconezinho preto e amarelo com uma lâmpada, Copy Daily, você clica e já entra automaticamente de graça e pode consumir mais de 120 dias de conteúdo gratuito até o momento que a gente está gravando esse podcast. Beleza, maravilha. Marcelão, além do seu Instagram, @MarceloBragion com 2 Gs, do canal do Telegram, do Copy Daily, tem mais algum link que você quer passar para a galera te acompanhar? Mais algum lugar que as pessoas conseguem te encontrar ou algum projeto seu? Pode ser no YouTube, né? É o mesmo nome, Marcelo Bragion, no YouTube. Se inscreve lá, que lá eu tenho 2 séries, né? Tenho, além dos conteúdos e depoimentos que tem lá das pessoas que já participaram da imersão Copy Experience, que é um bom lugar para você entender se você está na hora de participar ou não. Eu acredito que você está, mas talvez você tenha alguma objeção, então você pode ir lá e escutar os depoimentos de pessoas extraordinárias que foram participar, pessoas que estavam começando, pessoas que já estavam há muito tempo no mercado, foram lá e disseram o que acharam, né? Então, lá no YouTube você pode encontrar isso, e além disso tem 2 séries, uma que eu chamo de Copy 101, que é copy para iniciantes, então tem pequenas sacadas rápidas de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, eu falando de como você pode aplicar copy no começo, e tem a série Dissecando, que é uma série onde eu entro em conteúdos mais profundos sobre aquilo que me ajudou a chegar até aqui, inclusive abrindo algumas estratégias de alguns projetos que eu executei. Maravilha. Marcelão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você que assistiu, que ouviu até aqui. E a gente encerra aqui. Até a próxima, galera. Valeu! Valeu, pessoal! Valeu!